Dr. Marcos, e agradecer também a presença do Dr. Ivo, o Dr. Daniel, os demais membros de lado da ERP, me falha o nome de todos, o Fernando, e a imprensa, assessoria do colega vereador Maurílio Romano, a nossa assessoria, na presença da doutora Fabiana, a doutora Leandra, e todos que estão aqui presentes. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que essa comissão, doutor, nós pedimos a instalação dessa comissão, uma vez que, considerando as diversas denúncias em relação ao as supostas irregularidades praticadas pela administração do DAERP, tais como contrato para tratamento do lodo gerado na estação de tratamento do esgoto, o lodo, né? O pagamento de horas extras para funcionários e considerando a abertura da concorrência pública de número 1 de 2014, cujo objeto é a contratação de uma empresa de engenharia especializada para a realização de projetos executivos e execução de obras e serviços para ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água no município de Ribeirão Preto, no valor de R$ 71.669.378. Portanto, nós achamos por bem fazer o convite, doutor Marcos, que o senhor viesse até esta casa na presença desta comissão e das pessoas que aqui estão participando e também a população que nos acompanha de casa, para que o senhor responda algumas questões que por nós formulada. Eu tenho certeza que o senhor, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, dará muitas informações importantes para que esta comissão realize um trabalho de transparência, um trabalho que mostre realmente o que está acontecendo em relação ao serviço prestado ao DAERP. Primeiramente, se me permite, eu queria passar a palavra à vereadora Glócia Berenice, ao colega Marcos Papa, o vereador Paulo Modas, e se o vereador Genivaldo aceitar, também terá a palavra. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de dar boa-vinda a todos. Eu acho que o mais importante é nós ganharmos tempo, no sentido de poder ouvir, né, o superintendente. Nós vimos que o senhor trouxe um material para apresentar, então só desejar a todos uma boa tarde de trabalho e avançar nos trabalhos. Obrigada. Obrigado, vereadora Glócia Berenice, vereador Marcos Papa. Boa tarde a todos os que estão presentes aqui, os técnicos do DAERP, secretário Marco Antônio, a imprensa, Márcia, Matheus, sempre fotografando bem. Saudar a presença dos nobres vereadores que compõem essa mesa, já nominados pelo vereador Bertinho. E parabenizar o vereador Bertinho pela aprovação dessa comissão especial de estudos, que entendemos ser da mais alta relevância. Antes da aprovação dessa comissão especial de estudos, nós propusemos uma CPI que viria a tratar apenas da concorrência 01/2014, que também será objeto de estudo dessa comissão. Infelizmente, o nosso regimento interno não permite o funcionamento de mais que 5 CPIs e também deixa livre que CPIs fiquem funcionando eternamente na casa. CPIs da eternidade, que nunca chegam ao fim, não apresentam relatório, nem se apurou, se não apurou. Então, não havia outra ferramenta no momento que não fosse a instauração dessa comissão especial de estudos. A importância da CPI, como todos sabem, uma comissão não tem poder de convocação. E é por isso o valor do aceite do seu convite, secretário Marco Antônio, porque está aqui convidado, né, e não convocado, como seria o caso de uma CPI. Nós não temos outros poderes que uma CPI teria, que é
diligência, a requisição de documentos, né, a convocação de autoridades que porventura não quisessem comparecer. Então a CPI ela entra numa fila aqui na casa. Nós também estamos buscando um remédio jurídico para isso, né? A Câmara, a cidade de Ribeirão Preto, a população de Ribeirão Preto não pode conviver com essa situação política na qual o parlamento não confere à minoria o poder de investigar, porque o seu regimento fala que não pode funcionar mais que CPI, 5 CPIs, e as CPIs que estão funcionando podem funcionar eternamente, né? Isso é um desrespeito à população de Ribeirão Preto, é um desrespeito à transparência, é um desrespeito à função de um parlamentar de investigar, de apurar os fatos, né? Apequena o papel do vereador, que é um papel político, preventivo, né? Depois o Ministério Público vai opinar se há uma ilegalidade ou não. Muitas vezes a gente tem que recorrer ao Ministério Público porque a própria Câmara abriu mão de investigar. É o caso da CPI do DAERP, que eu espero reverter na Justiça essa decisão. Entretanto, aqui estamos trabalhando pela elucidação desse contrato multimilionário de 71 milhões de reais e que muitas coisas precisam ser elucidadas. O vereador Bertinho também mencionou a questão do lodo e uma terceira objeto da comissão, que é o lodo, a concorrência, as horas extras. Então, eu parabenizo a sua iniciativa, vereador Bertinho, porque sobrou essa ferramenta para que nós, como poder político, possa dar uma resposta à população do que nós estamos fazendo aqui. Eu sempre digo que essa Câmara custa 60 milhões de reais para o bolso do contribuinte de Ribeirão Preto. Ela precisa funcionar, ela precisa trabalhar, ela precisa investigar. É isso que nós estamos fazendo nessa tarde. Parabéns, Bertinho. Só para complementar a explanação do vereador Marcos Papa, 5 comissões estão em funcionamento. O regimento interno reza que só apenas 5 comissões, mas há também uma saída, com a apresentação de um requerimento que por nós também foi apresentado e infelizmente foi negado, que se esse requerimento fosse aprovado, poderia ser instalada uma 6ª comissão, uma CPI. Mas infelizmente esse requerimento não recebeu um número suficiente de assinaturas, como aconteceu na ocasião do pedido para a aprovação de uma CPI. Mas, infelizmente, na hora de ser instalado uma CPI, o requerimento não obteve um número suficiente de assinaturas e ser levado, então, à votação em plenário. Portanto, foi tentado também uma outra alternativa para que a comissão parlamentar de inquérito sobre o lodo do tratamento do esgoto em Ribeirão Preto pudesse estar funcionando. Uma vez que não foi possível, então foi quando o senhor bem disse que foi então pedido a constituição de uma comissão de estudo. Só para esclarecimento. Eu gostaria de passar a palavra também ao colega Paulo Modas, que também faz parte da comissão. Quero agradecer ao Bertinho Escandioso, vereador, também aos amigos, colegas que estão compondo a mesa, e essa comissão também. E agradecer ao Dr. Marco Antônio, que é o superintendente do DAERP. Também parabenizar o Bertinho Escandioso por ter conquistado abrir essa CE, que é essa comissão de estudo, porque eu também tentei uma CPI por irregularidades no DAERP e não consegui, tive que recorrer à justiça, que está tramitando. E parabéns, Bertinho, agradecer ao superintendente, ao Daniel, engenheiro, o pessoal que acompanhou aí, e estarmos aqui para esclarecer melhor esse serviço prestado pelo DAERP. Por Paulo Modas, se o vereador Genivaldo quiser fazer uso da palavra, por favor, Genivaldo. Agradecer a bondade do senhor de deixar eu falar um pouquinho. Não precisa. Cumprimentar a mesa também, os vereadores Walter Gomes, que chegou agora, o André também, que está aí. A presença do superintendente do DAERP vindo espontâneo, que isso não é um convite, ele não é uma convocação, e toda vez que foi convidado, ele veio a essa casa e sempre vem e trazendo todas as suas explicações, e tenho certeza que hoje ele fará essas explicações que você tanto almeja. Obrigado, presidente.
Eu gostaria de convidar o nosso presidente da Câmara, o Walter Gomes, que faça parte da mesa também. O vereador André. Vereador André. Se porventura Vossas Excelências quiserem fazer também o uso da palavra, está aberta a vocês também. Obrigado. Então, mediante essa apresentação, nós convidamos então o nosso convidado, né, Dr. Marco Antônio, para que use a palavra para as primeiras explicações que porventura já trouxe pronta, né, doutor? Por favor. Agora tá. Cumprimentar toda a mesa que compõe aqui essa CE e apresentar aqui meu reconhecimento da importância do tema, e por isso sempre sou voluntário para aprofundarmos em temas assim, que visa melhorar o serviço público, melhorar a nossa atividade como administrador público. Na presença do presidente aqui da comissão, o vereador Bertinho, cumprimento os demais. E também a imprensa presente, toda a diretoria do DAERP e demais membros, demais vereadores, presidente da casa também. Bom, eu não sei como o presidente aí organizou, se quer começar com os debates. Eu tenho lá, como foi apresentado pela comissão, os temas que previamente gostariam de saber sobre gestão. Então fiz aí uma análise, uma prévia desses 3 temas, né? Tanto da concorrência do sistema de abastecimento para o município, a questão do lodo e a questão das horas extras também. Então eu tenho lá esses assuntos para a gente expor, conversar. Se quiser, nós faço essa primeira exposição, esgotamos as questões que tem, vamos para outro. Como vocês organizarem aí, podemos fazer. Portal, começou pelo lodo? Tá bom, então vamos lá, pelo lodo. Bom, essa questão do lodo, nós temos que nos reportar aí a Ribeirão Preto, que tem esse reconhecimento, acho que no estado de São Paulo, acho que no Brasil, teve a primeira concessão pública efetivada. A primeira concessão em 94 se deu em Ribeirão Preto, acho que a legislação à época foi a primeira aplicada, e então onde essa matéria que nós estamos tratando aqui hoje, a discussão que nós vamos ter, ela se reporta, ela se vincula lá a essa concorrência pública realizada em 94, que é a 005 de 94. Estou fazendo só ênfase a esse número, porque nós vamos ter que falar algumas vezes, e entendendo que é dela que nós temos que ter essa concessão como parâmetro, como referência, para discutir essa questão do lodo hoje, tá bem? Então, a concessão, para que era? O objetivo dela era para ampliação do tratamento de esgoto, né? A ET Ribeirão Preto, a ET Caiçara, a estação de tratamento de Caiçara, e além de construção de interceptores emissários e da estação elevatória de esgotos, né? Então, era um sistema que na época precisava, não havia capacidade de recurso, né, para investimento nessa área. Pensou-se numa concessão com a exploração desse serviço, o retorno do serviço, do investimento feito à época, via das cobranças de tarifa a esse investidor. Então, a concessionária foi a Ambiente, né? Aí, daqui a pouco nós vamos falar, né? Aí. Então, a partir de junho, esse rosto das atividades. Essa questão aí, precisamos falar só um pouquinho disso. À época, havia lá o objeto fixado na concessão, e nesse objeto falava, para que é isso daqui? Olha, tratamento sem qualquer custo a essa ou aterro sanitário, né? Em 94, o município dispunha de um aterro, que era o aterro sanitário
lá na Mário Donegá, e que a partir de 2009, junho de 2009, encerrou suas atividades. Já vinha há algum tempo, estava discutindo isso, que a incapacidade desse aterro de continuar, então em 2009 encerrou. Isso também é uma outra informação que a gente tem que ter em mente. Quando iniciou, lá em 94, havia o aterro sanitário, o poder concedente, que era a Prefeitura Municipal, dispunha, então, em 94, de um aterro. Podemos continuar? A Prefeitura, a partir de colocou da época, mas ali o poder concedente é a Prefeitura Municipal. A Prefeitura, desde de então, de 2009, não dispunha de um outro local para destinação dos resíduos que sobravam desse tratamento de esgoto. Esse resíduo que a gente chama de lodo é aquilo que sobra lá da estação, das duas estações de tratamento, sobra, e isso tem que ir para uma disposição final. Essa disposição final, até junho de 2009, era feito naquele aterro que o município era detentor daquele aterro. A partir de 2009, com o encerramento das atividades pela CETESB e tudo mais, não houve como continuar isso naquele local. O município teria o poder concedente, a prefeitura e o seu órgão operacional, que é o DAERP, deveriam arrumar uma solução para a disposição final desse resíduo que é o lodo. Aí nós estamos falando mais ou menos desses custos, mas um pouco antes nós temos que esclarecer assim. Bom, como é que é isso, né? Então, em 2009 já havia um planejamento, já se sabia que ia terminar, e por que é que o município não contratou desde 2009, desde junho de 2009, que encerrou, não tomou uma providência nesse sentido? Eu tenho aqui os documentos, não fazem parte aí desses slides, mas desde março e abril de 2009, a concessionária já vinha alertando o município no sentido de que seria necessário indicar o local da destinação posterior a isso, não é? Porque não era obrigação dela, concessionária, arcar com os custos da disposição. A obrigação dela era de transportar esse resíduo até o local que o município informasse que era para dar a disposição, a destinação final, como era o aterro. Como não havia mais o aterro, ela foi insistindo, notificando, para que o município esclarecesse isso. Eu não sei se... vamos ver no edital já, isso, no boletim. Por que é que isso ficou como obrigação do município? Lá nessa licitação de 0594, lá houve um questionamento pelo consulente D, então aí o D é no sentido de que eram várias consultas, né, sobre o que constava do edital e de quem seria algumas responsabilidades. Então essas informações que fazem parte em todo edital que se coloca, quando há um questionamento, há impugnação, há esclarecimento, as respostas desses questionamentos ficam fazendo parte do edital como uma norma do edital, uma norma editalícia que tem que ser respeitada por todos os participantes. Na época, então, foi feito lá o seguinte questionamento. O projeto básico da EP discerne sobre o lodo e da estação de Ribeirão Preto. Entendemos que o lodo transportado pelo concessionário será, pelo mesmo, descarregado no aterro sanitário, sendo as ações restantes de responsabilidade da Prefeitura. É correta a interpretação? Essa foi a consulta feita lá. E aí, pela equipe de licitação, por quem geria lá, foi dada a seguinte resposta. Sim, é correta essa interpretação, desde que a concessionária entregue o lodo em condições mínimas exigidas no edital. Volta um pouquinho na mesa dele. Posso continuar aqui? Não vai interromper? Tá. Convido a todos para a reunião de apresentação do relatório final da comissão, que se inicia às 16 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Comissão formada ainda pelos vereadores André Luiz da Silva, Cícero Gomes da Silva, Beto Canduçu e Ricardo Silva. Aguardando a presença de todos, agradecemos. Serão todos bem-vindos. Salão Nobre às 16 horas. Reunião da Comissão Especial de Estudos CE para analisar, coletar informações, projetos, dados e viabilizem a implantação da Avenida do Cantinho em Ribeirão Preto.
Apresentação do relatório final. Comissão presidida pelo nobre vereador Maurício Gasparini. Sejam todos bem-vindos pela sua atenção. Muito obrigado. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 140 anos trabalhando pelo progresso do nosso município. Então, a resposta dada bem esclarece de quem seria a responsabilidade seria do município, né, pelo questionamento que foi feito. Sim, então a concessionária, a obrigação da concessionária era entregar o resíduo em condições, logicamente especificadas tecnicamente no edital. Esse lodo, esse resíduo do tratamento de esgoto deveria ser entregue em condições e a disposição dele seria a responsabilidade do município. Então isso já ficou excluído. Estou dizendo só isso para ficar bem claro que essa obrigação ficou excluída por norma do edital. Lógico que aquele que está compondo o seu preço, o licitante, o proponente que está compondo o seu preço, a partir dessa informação deixa de considerar esse custo na equação financeira que ele tem que montar para apresentar um preço de disputa lá. Vamos lá. Questionamento feito pelo consulente F sobre o destino final do lodo. O destino final do lodo excedente em aterro sanitário operado pelo município de Ribeirão Preto, haverá alguma taxa para a disposição final daquele local? Quer dizer, eu vou ter que dispor de alguma coisa? Eu vou ter que pagar aquela taxa? Não. O poder concedente responde: não, não será cobrada qualquer taxa para a disposição final, desde que o lodo atenda às exigências formuladas no edital. Então ficou claro nesses dois boletins, nesses dois questionamentos, que passaram a fazer parte do edital, que o custo disso não era do proponente, né? Então, até 2009, a concessionária não pagava por isso. Por uma questão de força maior, encerramento das atividades do aterro, isso passou a ser, deveria ser incorporado pelo próprio município, pelo próprio DAERP, deveria ser incorporado, ou que o poder concedente encontrasse um local para dar aquela destinação adequada, tá bom? Qual é a fórmula, a equação financeira do contrato? Eu não tenho aqui, mas no edital tem, se você quiser. É uma equação bem complicada e que leva em conta outros custos e tal, e que isso entraria também para ela poder destinar, para oferecer o preço dela. Então, chama equação, todo edital em composição de preço tem lá a equação financeira, e ele coloca lá todos os elementos. Não tenho esse aqui de plano, eu não tenho aqui não. Mas isso pode ter no edital, tem uma cópia do edital aqui, acho que a gente pode localizar quais são o que levaria para esse custo, afastamento, as obras que estavam em local, tudo isso é o composto. Comporia aquilo ali, né? O que ele precisa? Quantas obras vão compor o tratamento do esgoto? Quantas estações? Em que locais elas vão pôr? O afastamento é do município? O nosso é o tratamento exclusivamente? Sim. Então, o que era de responsabilidade da concessionária é que ele vai ter que levar, compor o seu preço e cobrar depois, levar na oferta do seu preço. Tá? E isso foi desconsiderado. E esse fator é tão importante que, se fosse respondido sim, é a obrigação, obrigado, vereador, sim, é a obrigação do proponente, ele teria que compor isso, teria que ter isso na equação dele, no preço dele, na composição do preço dele, ele teria que ter essa tarifa, esse preço, quanto ele ia ter que pagar para poder fazer a disposição final. E o poder concedente, a prefeitura, disse: não, a responsabilidade é nossa, nós temos o nosso aterro. Tá? Então, por isso que não foi. Quais são essas ações restantes? Desculpa se eu não entendi direito. As ações restantes na licitação ficariam em conta, então, do DAERP. Quais seriam essas ações restantes? A disposição que eu estou me referindo agora é a disposição. O que ficaria a cargo do DAERP? As outras coisas, o tratamento. Ele teria que levar em conta dele o tratamento desse esgoto, o esgoto que o DAERP faz a coleta lá no domicílio, o afastamento, ou seja, joga na rede para que isso chegue lá na estação de tratamento. Isso é por conta de quem? Do próprio poder concedente. O tratamento do esgoto, ele tem que fazer, tratar esse esgoto nos vários tanques, na forma que ele tem lá, ele vai fazer esse tratamento
e depois transportar. O transporte é a obrigação deles? É o transporte até onde? Até onde o aterro estiver. Então, a obrigação deles, o que era a obrigação dele era especificamente o tratamento do esgoto afastado até as estações que eles iriam construir, tanto a ET Caiçara ou a ET Ribeirão Preto, fazer o tratamento disso e transportar até o aterro onde o município indicasse. Pois não? Já tem uma quantidade de toneladas que vai ser tirada, ou isso pode, eu tenho conhecimento que pode render 3, 4 vezes mais o valor que está sendo licitado? Na época, lá na licitação de 1994, havia lá uma previsão de volume, desses bairros que seriam atendidos, e aí havia essa previsão. Então, eu não estou discutindo nem essa questão de custo das taxas internas, não, estou discutindo agora o questionamento aqui. O que gerou a contratação do lodo? O que gerou a contratação de uma empresa para fazer o lodo? O que gerou foi essa obrigação do edital, que é a obrigação da disposição final, de oferecer um aterro para essa disposição final, é do município. O volume que vai disso, isso foi previsto lá no edital, não tem aqui, não tenho aqui como te dar essa previsão. Qual era o volume? O volume era a população da época, e logicamente isso foi crescendo. Hoje tem uma previsão de tonelada, hoje já? Eu não sei isso daí, quanto é. Eu não teria isso, mas também acho que foge um pouco do que nós estamos tratando aqui. Até porque, por exemplo, de 94 até hoje, eu sei que já me parece que teve uma primeira mudança disso em 2007, né, dessa concessão que era prevista para 20 anos, depois teve uma mudança, teve outras obras que foram acrescentadas por bairros que surgiram pelo próprio adensamento, crescimento da cidade. Eu acho que não foge, porque acho que tem que ter um estudo sobre a quantidade que está licitando aí, e que tem que ter mais ou menos, tem que estar dentro desse parâmetro aí de... Por isso que eu estou colocando assim, olha, veja, nós estamos tratando aqui de uma concessão que já foi feita em 1994. Isso foi objeto da concessão. Uma concessão para ser aberta, ela abre para audiências públicas e se discute qual o volume que vai ser tratado, quais questões, quais os custos, as pesquisas que foram feitas. Isso é por ocasião lá da abertura de 94. Então, hoje informar, olha, aquele volume não foi previsto, o que foi previsto em 94 deveria ser maior ou menor, já está fugindo totalmente do que nós estamos tratando aqui, porque isso foi objeto lá em 94, né? Nós estamos aqui... Então, conhecimento que vai ser listado uma quantidade de tonelada e depois isso aí pode render 3, 4 vezes mais quando for executar o serviço. Você teve conhecimento, vereador? De que pode se licitar aí uma quantidade de tonelada desse lixo para ser descartado desse lodo, e amanhã depois pode se render 3, 4 vezes mais a quantidade que pode ser licitado hoje. Eu não conheço isso, eu não sou um técnico nisso, né? Eu estou dizendo só que a obrigação desse lodo, desse resíduo, a obrigação de dar disposição para ele é do município. Esse é o foco, é isso que me traz aqui, explicar, escuta, de quem é a obrigação? Por que você está contratando uma empresa para ter isso? Por que desde 94 era uma empresa que fazia, a concessionária fazia, e de repente ela parou de fazer? Por que vocês foram contratar aquilo que ela mesma fazia? É isso que eu estou entendendo que é o foco do questionamento aqui. O doutor, de 94 até 2009, existia um local para depósito desse lodo. De 2009 a 2013, onde que foi, qual o local, como que foi usado o depósito desse lodo? De 2009, que encerrou, então, o local antigo e passou a ser usado outro. Esse local, onde foi até 2013? Parece que foi a CGR e na época de 2009, foi bom até o vereador me lembrar, a empresa fez várias informações, notificações, tem esses documentos aqui para oferecer, se for o caso, e veio notificando para que o município tomasse providência. Me parece que foi pedido para que a concessionária
fizesse esse serviço por algum tempo, que o município iria licitar num prazo de 90 dias, 60 dias, alguma coisa, e isso não ocorreu. Então, quem ficou arcando com esses custos foi a concessionária, e esse tempo todo, até que fosse licitado, como foi feito essa licitação atual, quem arcou com esses custos foi a própria concessionária lá com a CGR. É isso aí que a empresa que fazia isso, a concessionária bancava, custeava isso aí pela CGR. E essa a concessionária, no caso a Ambiente, né? Essa dívida, esse custo, ela arcou durante esses 4 anos. E isso daí não há cobrança por parte da empresa hoje, da Ambiente, cobrança ao DAERP, esses 4 anos que ela usou o recurso próprio. Ela não cobrou. Nós somos notificados e foi de suspensão desse serviço que ela vinha arcando. Então houve uma notificação feita ao DAERP, antecedendo a época da licitação, acho que uns 4 meses antes, dando ao DAERP coisa de 30 dias, 20 dias, ou 30 dias, acho que para que tomasse providências sob pena dela, concessionária, encerrar o serviço que ela tinha, porque não era dela a obrigação. Eu contranotifiquei, lembro que eu já estava no DAERP nessa época, e contranotifiquei dizendo que eles precisariam dar um tempo maior para que houvesse o mínimo para eu elaborar, fazer um processo de compras de um local para dar disposição final. Não fizeram isso, cobrar o valor que ficou até o presente momento não foram, mas eu acho que é direito até. Isso não pode acontecer no futuro, a empresa fazer uma cobrança. O que a gente teme, doutor, seria o seguinte: esse valor, será que o DAERP, durante esses 4 anos, teria condição de arcar com esse custo e pagar a empresa que fez o serviço? E não pode acontecer uma possível privatização do DAERP em função desse alto custo que poderia ser e que o DAERP não teria condição de arcar com esse custo? O custo... Porque o nosso medo é uma privatização do DAERP. Não, mas a coisa é muito distante disso, vereador. Acho que o custo mensal hoje, me parece que ficou em torno de... Eu não tenho claro, 180 mil? Alguém tem claro isso aí? Eu acho que ficou em torno de 180, a licitação fechada ficou em torno, acho que de 180 mil mês, né? Então, veja, seria um valor aproximado aí de 2 milhões ano, não é? E se for aí 5 anos de cobrança, 6 anos, 5 anos de cobrança aí, chegaria a 10 milhões. Eu entendo que a empresa concessionária que já poderia ter feito isso, nós argumentamos, discutir. De qualquer forma, nós vamos discutir ainda isso, porque, a meu ver, a empresa demorou para tomar uma providência. Se arcou com isso, ela não pode onerar repentinamente, onerar o município repentinamente por uma demora. Por mais que ela alegue que foi o poder público que não fez, por que ela só fez essa notificação de suspensão do serviço após 2 anos e tanto tempo? Ela tem a responsabilidade disso, não vai poder pesar no município. E não seria temeroso que isso acontecesse no futuro e hoje tomasse uma providência de que isso colocasse no papel, dizendo que a empresa, então, se dá por satisfeita e não fará essa cobrança no futuro ao DAERP? Não seria interessante, vereador, que a gestão do DAERP tomasse essa providência? Eu não tomei essa providência e também não penso em colocar, porque nós não fizemos um acordo com eles, né? Não fizemos um acordo. Eu receio que a empresa possa querer se aproveitar desse valor para ampliar prazo de concessão, possa querer isso, aquilo, quando ela tem uma responsabilidade pela demora da busca do direito dela. Ela tem uma responsabilidade. Se ela entrar, e se eu estiver à frente ainda do DAERP, eu vou discutir isso, essa demora, porque da mesma forma como ela notificou para essa atual diretora, em 90 dias, eu cheguei, daqui a pouco estava lá uma notificação de suspender sob pena de cessão. Nós temos conhecimento, doutor, que inclusive a empresa, no caso Ambiente, ela protocolou em cartório essa cobrança do DAERP e da parte do DAERP não foi tomada essa providência. O senhor concorda com isso ou o senhor não tem conhecimento não, disso? Em cartório, vereador, isso. Eu recebi uma notificação não de valores, uma notificação de que
eles iam cessar o custeio desse serviço em 30 dias e que o DAERP, a partir dali, deveria procurar para fazer. Então, a providência que eu tomei foi em função disso, não de custo. Eu não recebi nenhuma cobrança de notificação de valores. Doutora, a senhora... Porque parece que ela se perdeu nisso aí. Eu gostaria que... fizesse constar, né? No caso... Existe uma discussão, mas existe também... Vê se foi isso, existe também a responsabilidade da empresa que não tomou providências no tempo hábil para que isso ocorresse. Mas, segundo a informação, ela tomou providência, que ela protocolou em cartório um documento notificando o DAERP. Pois não. Primeiro o do superintendente, senão não dou conta. Superintendente, foi isso? Como é? Por favor. Que existe também a discussão que isso poderia existir da empresa cobrar, mas também existe a responsabilidade da empresa que no tempo hábil não fez... Deixou de cobrar. Deixou de notificar, deixou de buscar o direito dela, não é? Então, eu entendo que não é tão pacífico assim que o DAERP deva para ela. Mas nós temos conhecimento, até por parte. Eu procurei, no caso, o presidente da Ambiente, ele mostrou um documento, exibiu o documento, e, aliás, nós vamos pedir esse documento para anexar no relatório da comissão, que ele protocolou em cartório em função da morosidade do DAERP em providência ao local do destino desse lodo. E então ele tomou providência por parte da empresa. Então é temeroso que a empresa um dia volte a cobrar o DAERP. E será que esse, além já do custo em relação a outra empresa que está sendo paga, também vai ter esse problema dos 4 anos, né, que ela, de 2009 a 2013, é ela que deu destino a esse lodo. Vereador, então eu preciso só deixar claro que a notificação feita em cartório, e isso precisa ficar claro, não fez menção nenhuma a valores passados. A notificação, vou deixar uma cópia aqui com vocês. Olha, a notificação data de 19 de julho de 2010, notificação extrajudicial sobre a destinação final dos resíduos, endereçada ao então superintendente Tanielson Wagner Cristiano tal. E ela vem, discorre sobre serviços, fala tudo isso que eu falei, fala da obrigação do poder concedente da disposição final, fala aqui do recebimento, que a partir de 2009 não foi tomada nenhuma providência, e diz assim no pedaço, ó, portanto, a Ambiente passou a arcar desde setembro de 2009 com os custos da destinação final dos resíduos, operadas incumbência cabível única e exclusivamente ao poder concedente por meio do DAERP. Não bastassem os custos, aí ela vem falando, fala aí, tal, e aí ela coloca assim, diante do exposto, a presente notificação para requerer que o DAERP indique imediatamente o local, as suas expensas, para onde devem ser enviados os resíduos oriundos das estações. Requerer o estabelecimento do equilíbrio, esclarecer que diante das obrigações assumidas para cada uma das partes do contrato, não assuma qualquer responsabilidade pelo passivo ambiental. Quer dizer, eu não poderia, caso eu não fizesse isso e houvesse uma destinação inadequada, eles não queriam responder pelo passivo ambiental que pudesse causar. Isso, mas em momento algum ele fala que ele isenta o DAERP de qualquer cobrança futura, né? Não, ele não fala isso. Ele não fala Esse é o temor nosso de que aconteça. Isso está aí, doutor. O senhor pode fornecer para nós esse documento? Posso tirar uma cópia dele aqui também. Bom, em resumo, em síntese assim, era isso. Então, não, essa daqui ainda eu preciso tirar uma cópia, porque esses aqui são os originais meus lá que eu montei. Tira a cópia? Pode. Então, doutor, quer dizer que nós não estamos livres? A contra-notificação? Essa daqui foi do Tanielson. Ah, não. Essa aqui é do Tanielson. Então pega a que nós tivemos também. Pega aquela. E, doutor, nós então não estamos livres de uma possível cobrança por parte do Ambiente ao DAERP. Ainda não estamos livres disso, né? Eu não digo que nós estamos livres ou não. Eu acho que nós não estamos livres de uma discussão
sobre o direito deles, eles alegam que podem alegar que tem esse direito pela lá, e o DAERP fala assim, olha, vocês da mesma forma como vieram aqui e tomaram uma providência efetiva, legal, que foi a notificação para suspender o serviço, poderiam ter feito isso há muito tempo, não é? Então, eu acho que qualquer judiciário vai olhar aí, né, das duas formas esse lado. Certo. O doutor, então, no caso, o transporte do lodo é feito por conta da Ambiente. Da concessionária. É a qual, obrigação de edital. Qual a função, então, da empresa contratada por 1.300.000 anos por parte do DAERP? Qual seria a função dessa empresa? Ela substituiu o aterro sanitário, que antes o município dispunha disso e lá recebia esse lodo. Então, como encerrou essa atividade, a contratação dessa empresa foi para ela ter um local adequado para receber esse resíduo, que é o lodo. Então ela não faz o transporte, ela não. apenas está concedendo o local para... disposição. O transporte é obrigação não é nem objeto, o objeto é disposição. O objeto da licitação é esse. O transporte é de obrigação da concessionária. O senhor quer continuar a expor? Desculpa, não, eu acho que esgotou esse assunto. Só uma questão. A contratação dessa empresa, ela foi questionada pelo Ministério Público. Essa questão já foi superada, esse questionamento junto ao Ministério Público? Muito bem, vereador. Houve realmente um questionamento, uma ação popular, não é? E que, em liminar, o Ministério Público pedia a suspensão desse contrato e o retorno desse valor para o município que ia ser desembolsado. Foi afastado isso, em liminar foi dito que inexistem elementos na inicial que permitam a dedução clara e limpa da existência do direito alegado pela parte autora, que era o Ministério Público, né? Portanto, relego a apreciação e tutela da citação e indeferiu. Já o Ministério Público agravou, e nós temos a informação do julgamento do agravo, já no sentido de que, exatamente nessa exposição, o desembargador relator já disse que e a distinção acima mencionada encontra apoio nas respostas, nos boletins, à época da contratação da concessão em 94. Certame que a empresa Ambiente sagrou-se vencedora. O objeto do boletim levantou que no número 1, aí isso que eu acabei de relatar aí. Então, já o promotor de segunda instância, lá no TJ, já se manifestou que não existe qualquer argumentação. Ele é parte autora. Então, no final, ele pediu já, nesse sentido, ausente a verossimilhança, direito delegado, indefira o pedido de concessão do efeito suspensivo. Houve isso e a manifestação da promotoria foi no mesmo caminho, dizendo que ele acompanhava, não via. Voltou agora para cá, para que se julgue no mérito, mas praticamente esse agravo já foi enfrentado, a questão de mérito mesmo, afastando completamente a responsabilidade, dizendo que a responsabilidade dessa contratação do transporte é do município por obrigação contratual da concessão. Você quer fazer uma pergunta? Porque eu tenho mais a fazer do lodo, sobre o lodo. Não, sobre o lodo. Ô, doutor. Doutor, em relação à empresa Ambitec responsável... A outra notificação. Porque essa daí é para o Daniel. doutor, desculpe. em relação à empresa Ambitec responsável pela disposição final do lodo, sim, produzido na estação de tratamento vinculado ao contrato de concessão, várias são as provas de que a referida empresa praticou atos ilegais realizados com o fim específico de obter vantagens indevidas em contratos e certames públicos em alguns municípios brasileiros, inclusive no município de Aracruz. Pois não. Você quer que eu repita tudo? Ilegais realizados com o fim específico de obter vantagens indevidas
em contratos e certames públicos em alguns municípios brasileiros. Inclusive, no município de Aracruz, a empresa foi impedida de contratar com o poder público, sendo o seu sócio condenado pela prática de crime de corrupção ativa. Eu pergunto, quando a administração pública contratou com referida empresa, tinha conhecimento das denúncias e condenações feitas contra a Ambitec? A primeira pergunta. Olha, é assim, eu vou falar do processo, de todos os processos, e não esse específico. Toda a licitação realizada no DAERP, ou mesmo na Secretaria da Administração, que eu respondo também, há uma pesquisa, para ver se aquele licitante, aquele proponente, tem condições para contratar com a administração pública, se ele tem condições. Não constou, e o cerceio disso é impedimento. O cerceio disso é impedimento. Se ele tem lá digamos, uma impugnação, um cerceio de um determinado município, mas ele não está impedido de licitar em qualquer outro, impedir esse proponente de participar de uma licitação é cerceio. Ele vai lá, entra com mandado de segurança e tem que participar. Eu não posso impedi-lo. Na época não houve isso, nem por quem participou com ele não houve apontamento nesse sentido, e ele cumpria ali os requisitos para licitar. Mas o DAERP tinha conhecimento desse problema dela ter sido impedida? Não, o conhecimento que o DAERP tinha é aquilo que ficou lá no processo. No processo não constou nada que tivesse impedimento dele participar do certame, e participou do certame. Qual o critério utilizado pelo DAERP ou pela administração pública nas licitações para averiguar a idoneidade das empresas participantes? É isso que eu falei. É isso. Faz-se um crivo. Qualquer empresa que tenha lá uma restrição, impedimento para licitar, ou foi apenada, tem critérios de cadastro, bancos de dados que informam, olha, essa empresa está com impedimento no estado de São Paulo, olha, está com impedimento exclusivamente nesse aqui, então ela não pode ser cerceada de participar no outro município. Isso é verificado, a própria comissão de licitação tem lá o pessoal que faz essa verificação. Fora isso, os próprios proponentes, por ocasião de habilitação, eles podem impugnar, apresentar pedido de esclarecimento daquela empresa, apresentar impugnação com relação à capacidade de contratar daquela empresa. Porque, doutor, na ocasião, nós aqui na Câmara denunciamos isso daí, e mesmo assim essa empresa foi contratada. E, inclusive, nós temos conhecimento que durante a licitação, a diferença entre valores propostos por outras empresas, a diferença foi muito enorme. Isso não deixa a gente assim preocupado, como estaria fazendo gracinha para Ribeirão Preto uma empresa que vem de fora, que nós temos conhecimento, inclusive com documentos aqui, doutor, que nós fomos buscar lá em outro município, e que essa empresa está condenada realmente lá ela está proibida. Então, quer dizer, nós tomamos o cuidado de ver isso aqui e, inclusive, colaborar para que o DAERP sempre preservar pela boa conduta, pelo bom andamento das coisas. E deixou a gente preocupado, porque aqui são itens por itens separados nesse documento que nós obtivemos. Vereador, eu tenho que me pautar pelo que estava lá, não é? Pelos documentos que me foram apresentados, ao homologar a licitação, eu tenho que me pautar pelo que está lá. Por exemplo, há pouco tempo uma empresa foi por nós apenada, impedida de licitar, ficou um período afastada lá, passou isso daí, o DAERP teve uma série de prejuízos de prática com o trabalho não prestado por essa empresa apenada. Logo depois passou o período lá e nós conhecemos uma série de apontamentos contra essa empresa, mas ela venceu um certame de recap atual e ela está fazendo. Porque lá no documento não posso. É alguém que pagou a sua pena, não pode responder eternamente por aquilo. Quando ela se apresentou lá, mesmo que tivesse esses apontamentos, no cadastro dela, nos levantamentos, não havia impedimento dela licitar.
O preço que ela praticou muito abaixo daquele que vinha sendo pago para a própria empresa, também não era um preço que ela impraticável, que ela não pudesse deixar, nós tivemos que acolher, até um certo valor a gente poderia falar que ela não teria como realizar, e ela desde então até hoje, desde que contratada até hoje, tem feito o trabalho. Se a qualquer tempo, está em contrato, ela não apresentar alguma coisa que mereça penalidade, suspensão do contrato, ser penalizada por inidoneidade, ela vai ser. Quer dizer que, no caso de ser em outro município, que aqui consta que havia escutas telefônicas que foram transcritas, estão aqui nesse documento, que ela prestava favorecimento a pessoas do legislativo daquela cidade. Nós temos documento aqui que mostra isso daí. E isso daí, em momento algum, não chegou ao conhecimento do DAERP. Não fez parte da documentação para licitar. Não fez parte. Portanto, não havia um motivo para que ela fosse desclassificada, afastada do certame. Doutor, e o preço é fixo, 1.340.000 ano é fixo. Com reajuste anual. Com reajuste anual. Pelos índices que foram estabelecidos pelo contrato. Tá certo. Então, já decorreu o prazo para o contrato? Já foi dado um prazo para esse contrato com essa empresa? Eu não entendi a sua pergunta. Se o contrato está sendo realizado? O tempo que esse contrato existe. Existe um tempo para o contrato é um contrato de administração pública, contrato de 60 meses, podendo ser renovado a cada um ano. Eles estão prestando, vai chegar o primeiro ano, se não houver nenhum impedimento, nem nada, ela vai poder prorrogar até 60 meses. Tá certo. E considerando que o lodo gerado na estação de tratamento é rejeitado, aliás, é rejeito da prestação de serviço de tratamento de esgoto, considerando o princípio a poluidor pagador, pergunto, não seria a concessionária a responsável pela sua correta destinação? Seria se constasse lá no início da concessão a obrigação de quem era a responsabilidade pela destinação final desse resíduo. Constou o contrário. A responsabilidade em 94 era do poder concedente, portanto, a responsabilidade do poder público. Na sua visão, como superintendente da autarquia, seria conveniente, oportuno, razoável e moral que o poder público assuma responsabilidade pelos poluentes que a concessionária produz? Um administrador público, como eu sou nesse momento, como eu estou nesse momento, ele não pode ter visão pessoal disso ou daquilo. Eu tenho que cumprir o que o contrato dispõe, não é? O vereador mesmo acabou de colocar. Nós não corremos o risco dessa empresa vir a cobrar? Corremos risco e nós vamos nos defender. Por que nós corremos o risco? Porque alguém entendeu lá que era a responsabilidade dele sem se ater ao contrato, à obrigação legal, à lei, à responsabilidade contratual. Eu acho que o que eu penso é de pouca valia disso. Eu entendo que a autarquia, assumindo a responsabilidade pela destinação do lodo gerado na estação de tratamento, podemos concluir que a concessionária está se enriquecendo ilicitamente com o valor despendido pelo DAERP. Eu não acho que ela está se enriquecendo com uma coisa que é obrigação do município fazer. Eu não acho que tenha isso, mas também não tenho que achar ou deixar de achar, porque eu estou cumprindo o contrato. Partindo do princípio de que toda essa discussão, né, da disposição Perfeito. Final do lodo, ela é resultante, do que há no contrato. Exatamente. Então, houve uma decisão, quando foi elaborado o contrato, que a responsabilidade, né, fosse compartilhada. Não, compartilhada não. Compartilhada, dividida e, na verdade, essa responsabilidade ela ficou sobre a administração. Foi lá em 94. Isso, em 94. Depois, em 94, eu não tinha entendido dessa forma. 94. 94. Essa depois, obrigação surgiu em 1994, quando da elaboração do edital para contratação da concessão. E depois, nesse novo edital, repetiu o mesmo modelo. Esse novo edital agora para contratação, Isso, esse novo edital corrigiu uma falha de que o município tinha o aterro até então, e depois encerrou o aterro e que entendeu que deveria encerrar também a obrigação.
Então, o edital corrigiu isso. Escuta, essa obrigação é do poder concedente, não é da concessionária. Agora, esse modelo, o senhor conhece de outras cidades? Porque sempre a gente procura conhecer modelos de outra cidade, como que outros municípios do Porto de Ribeirão, eles administram a questão do resíduo. Como que funciona em outras cidades do Porto de Ribeirão? É o mesmo modelo? Eu acho que em outras cidades poderia, se ficasse previsto no edital, que a obrigação seria também da concessionária, e poderia ter sido assim, e até acho que deveria, não é? A obrigação é da concessionária. E ele iria colocar, e aí esse proponente, essa concessionária, iria incluir esse custo no seu preço, no preço para participar da licitação. Quando o poder concedente vai lá e diz, olha, essa obrigação é minha, você não precisa arcar com esse custo, é minha. Ele desobrigou. Por isso que eu fiz aquela pergunta da equação financeira. Eu queria entender quais são os componentes que estavam no edital, né? Porque, na verdade, as empresas elas foram dirigidas por aquele edital, né? Por aquela equação. Quanto que vai me caber ela para isso? compor qualquer preço tem lá uma equação. Qualquer compra pública que se faz tem lá uma equação para se compor o preço. Quais os elementos disso? E aí ele compõe, eu vou ter que tratar, eu vou ter material químico, vou ter estação, vou ter isso, aquilo, e aqueles elementos todos vão compor um preço. Não é? E aí ele perguntou, ele teve dúvida, falou, será que eu tenho que arcar com o preço também do aterro, da disposição final? Não, o município disse, não, esse custo, esse preço é meu. E por que o município esperou que houvesse uma contestação da concessionária com relação ao custo, né, que agora está sendo, o DAERP foi notificado? Por que o município demorou e a empresa foi custeando? Eu acho que houve vários questionamentos, tanto do município quanto da empresa. Acho que, como eu falei, eu peguei a primeira, era o Tanielson. Ele foi notificado. Depois parece que teve outro superintendente que também foi protelando, levando para... Então, a concessionária provocou. Provocou. Tem várias notificações feitas pela concessionária no sentido de que o poder passasse a arcar com aquilo que era obrigação do poder público. Doutor, só para encerrar a minha parte nesse sentido, é possível uma cópia dessa licitação da contratação da Ambitec e uma cópia do contrato? É possível o senhor encaminhar para... E uma cópia do contrato também? Do contrato e da licitação. Peço para deixar aqui com a comissão. Manda o documento disso, tá bom? Podemos passar para outro? Você quer fazer alguma pergunta mais sobre o... É isso, da concorrência. Concorrência agora? Só um minutinho, por favor. Pode, né, doutor? Pode. A nossa assessoria. Lógico, pode. Pelo que foi dito aí, a Ambitec apenas substitui a função, se é que eu entendi corretamente, apenas substitui a função do aterro, então ela apenas recebe o lodo e não faz qualquer tratamento dele, o senhor sabe? Não, o lodo não... se ela faz ou não faz, ela foi contratada para receber o resíduo final do tratamento que é feito pela concessionária. Aquilo é resíduo final do tratamento, que nós estamos chamando de lodo. Lógico que a contratada do DAERP, a Ambitec agora, deve fazer algum tratamento, alguma coisa para acomodar isso, porque todos nós sabemos que o lodo é uma coisa difícil de manter. Mas aí é técnica deles lá, de como vai dispor esse lodo, como foi, não é? Isso é problema do aterro. Não tem. Ela foi contratada para receber o resíduo de tratamento de esgoto e não tem nada nesse sentido. Lógico. Resíduo do jeito que bem entender. Não, está como disposição, né? Como ela recebe lá, ela vai colocar isso, adequar isso lá e logicamente ela tem que tratar, porque... Onde que é esse aterro, doutor? Eu acho que como que chama o município lá mesmo? Que é de, alguém lembra aí? Lá para que a gente possa... É na região aqui, mas o endereço está lá. Onde é? Onde? Guaíra.
Passamos então para Qual é? Passar por concorrência. concorrência. A concorrência do sistema. Então vamos lá, concorrência. Vamos fazer da mesma forma, vereador? Assim, vou dispondo e depois... Pode ser assim? Pode ser. Então, o objeto dessa licitação foi alguma coisa que já se cobra há muito tempo no DAERP, que é alcançar um sistema, uma gestão integrada de tudo que ocorre lá em termos de quando se implanta um microsistema lá, poço, rede, reservatório, e ampliar isso de uma forma que possa haver um maior controle por parte da autarquia em relação às 200 mil ligações que nós temos em vários bairros da região de Ribeirão Preto, de tal forma que com esse sistema integrado pudesse haver um controle maior da autarquia na prestação desse serviço público para não desabastecer, não é? Então, um bairro às vezes fica desabastecido porque queimou uma bomba, teve uma bomba lá na Vila Tibério, por exemplo, e aquele poço, ele abastece os bairros vizinhos ali, Sumarezinho e outros, e aquilo causa uma interrupção de abastecimento, como já ocorreu, não é? Então a ideia é um sistema integrado, toda a diretoria se debruçou em cima disso para que não houvesse aquilo que estava ocorrendo constantemente, e é um estudo de muito tempo que alcançou, assim, eu vou dizer um termo aqui que é o chão da fábrica mesmo, né, no sentido de ir lá para aqueles que conhecem o DAERP, que a gente chama lá o Zé da Água, né, desde aquele participante lá que conhece, que vai, até o pessoal técnico, toda a engenharia, se debruçaram para verificar como é que poderia ter sistemas isolados em que um bairro, uma região pudesse ajudar a outra num eventual desabastecimento, que tivesse um controle disso, não é? Então, o que se pensou nisso? Macromedidores, então 130, aí nós temos 110 poços, 109 poços, que compõem aí a parte de produção do DAERP, não é? Então, 110 poços. A medição disso, nós fazemos ainda via do munícipe, do contribuinte, das ligações que tem. Volto a dizer, temos lá 180 mil ligações, e são dessas ligações, lá desses 180 mil hidrômetros que se somam e sabe da produção da água. Isso precisa ser superado, até porque nós precisamos de uma avaliação maior, uma avaliação na hora que está produzindo a água. Então a equipe técnica entendeu que, olha, já passou da hora de nós termos uma avaliação melhor, real, de qual a produção, onde está. E isso só consegue com esses macromedidores. Na verdade, são aí hidrômetros que alcançam já na produção, lá nos poços, nos reservatórios, esses medidores estão lá. Então, para que é isso? Essa contratação, nós estamos colocando 130 macromedidores, estamos aumentando a rede nesses bairros populosos, que é Campos Elíseos, Sumarezinho, Vila Tibério. Estamos trocando 35 mil metros de rede de distribuição. Estamos perfurando 13 poços, construção de 4 reservatórios, construção de 24.117 adutoras, né, e a construção de 7 estações de elevatórias de água tratada. Essas obras são as obras que compõem a contratação. São obras, volta um pouquinho, Daniel. Essas obras são obras que, quando eu falei lá daquele microsistema, né, o poço, que a produção de água, a rede que leva até um reservatório e a distribuição desse reservatório para as adutoras, ele está multiplicando esse sistema. Então, por isso a obra chama um sistema, e por isso a necessidade de ter uma obra conjunta. Podemos passar. Isso aí são números do DAERP, né? Temos 180 mil ligações, 280 mil economias. Atualmente, em
2.015 quilômetros, né, de extensão de rede, é o município de Ribeirão Preto, 109 poços operando, 68 reservatórios, 128 mil metros cúbicos de reservação. Isso é Ribeirão Preto. Ali um quadro que é significativo para entender o estado atual e pós-obras, essas obras integradas, o que a gente alcançaria em produção de água. Então, hoje nós estamos com 15 mil metros cúbicos por hora, vamos alcançar pós-obra 18.230. É um crescimento significativo em produção de água no momento dessa crise que estamos passando. Reservação, passamos de 128 mil, passaremos, né, pós-obras, de 128 mil para 134.500. As adutoras, nós vamos aumentar em 24 mil, como falamos lá, 24 mil metros, né, 24 quilômetros, então vamos passar de 130 para 154 quilômetros de adutoras. Quando nós soltamos a licitação, houve uma análise prévia, né, por parte do Tribunal de Contas do Estado, com alguns apontamentos. Vamos lá. Então, uma das coisas que mais se questionavam à época, quando soltamos a licitação, e suspendemos, ela ficou suspensa para que se explicasse isso, foi a aglutinação do objeto, não é? E quando comecei essa fala aqui, disse que era a necessidade de estabelecer um sistema complexo, né? E que tratava de poços, as redes, as adutoras, os reservatórios, as estações de tratamento, são 7 estações de tratamento, de estação elevatória, né? Todas elas fazem parte de um sistema que a engenharia elaborou, entendeu, colocou os pontos estratégicos em que devesse ficar cada uma dessas obras, as redes. Então, isso teria que ser feito em conjunto, né? Nós já tivemos experiências amargas no próprio DAERP lá de contratar separadamente e as coisas não ocorrerem, né? Isso é muito recente. Estamos lá com o reservatório finalizado, o poço já dando água, e a empresa que ficou a cargo da rede que liga o poço até o reservatório foi apenada, não compareceu. Então, isso é um problema. Isso foi no PAC 1, né? Então, em relação a isso, houve essa aglutinação do objeto, foi uma opção da administração, por serem serviços componentes do sistema de abastecimento que formam um conjunto complexo e complementares das mesmas. É isso aí, né? É primordial. O Tribunal de Contas, quando... Secretário, poderia inserir uma pergunta nesse ponto? Lógico. Por força dessa aglutinação, apenas uma empresa venceu a concorrência, que está parada, como o senhor disse, correto? Essa empresa, ela tem, provavelmente o senhor não vai se lembrar de cabeça, mas o edital deve exigir um responsável técnico pela empresa vencedora. Sim? Mas como assim, um responsável técnico? O edital exige que a empresa vencedora tenha um responsável técnico para acompanhar os trabalhos, para averiguar os trabalhos de execução. O edital exige... O senhor se lembra se o edital consta essa exigência? O edital exigia, à época, um responsável técnico, engenheiro, havia uma exigência de que fosse engenheiro contratado pela empresa para conhecer o sistema do DAERP, visitar as obras do DAERP e participar com esse crivo de um técnico. Nós fizemos essa exigência no edital, que deveria ter esse engenheiro, esse responsável técnico de todas as obras, e eu continuo entendendo que é necessário, mas o tribunal, por impugnação, uma das impugnações foi nesse sentido, que exigir isso seria uma reserva, porque muitas empresas poderiam não ter esse engenheiro, e exigiu que modificássemos o edital, porque qualquer pessoa, segundo o entendimento do tribunal, poderia vir visitar o sistema, fotografar, e não haveria necessidade de um engenheiro. Entretanto, qualquer pessoa, mas ele não define que nível técnico, que profissional. Pois vereador, eu volto a dizer, eu entendo que não deva ser assim. Se nós estamos dizendo que é um sistema complexo, né? Um sistema que a engenharia demorou por volta de 10 meses, acho que 10 a 11 meses, por aí, não é? 10 a 11 meses elaborando, montando esse sistema com projetos, com análises que foram superadas, não dava até hoje,
Então eu entendia que deveria vir um engenheiro para que em análise, olhando para isso, enfrentando esse problema, pudesse fazer a sua proposta. Mas o tribunal entendeu que isso seria restringir, porque muitas empresas não teriam lá os seus responsáveis técnicos e que o edital não poderia exigir isso, e aí nós tivemos que tirar. E tiramos. Dessa concorrência 01/2014, então, o tribunal disse entender não haver a necessidade de um responsável técnico. Ele disse assim, não há necessidade. Desculpa? Porque a exigência era na visita para conhecer o sistema. Então o tribunal disse, não é necessário, pode ser a empresa mandar lá um preposto dela, esse preposto vem, conhece o sistema, certifica da visita e está tudo certo, não precisa ser um engenheiro. Ok. E para a execução do serviço? A execução do serviço tem lá o responsável técnico da empresa, que é fiscalizado pelos nossos técnicos. Ok. E esse responsável técnico, o senhor vai se lembrar dessa empresa, o nome não? No momento é difícil, mas o senhor poderia fornecer o nome. A empresa deve fornecer o nome dessa pessoa. Uma das exigências, a empresa, no acervo que ela tem que mostrar quem é o seu corpo técnico e as pessoas que ela dispõe com capacidade técnica para elaborar a execução e depois a obra. Okay. Acompanhar os projetos e a obra. O senhor poderia fornecer, então, da empresa vencedora do certame, quem é o responsável técnico e a documentação que comprova que ela pode executar esse trabalho? Podemos. Pois não. Daniel, você está anotando aí os pedidos aí? Teve um anterior e agora o pedido do vereador Marcos Papa também. Tá. Posso continuar? Pois não. Podemos? Pois não. Bom, então, tribunal, em razão dessa impugnação, desse apontamento, né, sobre a aglutinação, disse isso, né? Passando os exames das insurgências apresentadas na representação, compete registrar que o exame das justificativas ofertadas pela representada conduz ao reconhecimento, desde logo, da improcedência das objeções articuladas em relação à aglutinação do objeto. Especificadamente, para essas questões, considero suficientes as justificativas apresentadas pela administração, que foi essa, que eu falei da necessidade de um sistema só, ao menos para efeito de análise da matéria em sede de exame prévio de edital. Por fim, ele diz, as cláusulas editalícias impugnadas nesse aspecto não demonstram incorrer em flagrantes ilegalidades. Discorre um pouco mais e, no final, ele diz, portanto, por medidas de economia processual, afasto-as de plano, entendendo que essa sistematização, essas obras feitas em conjunto, são necessárias para a compreensão, porque é um sistema que nós estamos falando. Estamos falando de... Não são obras isoladas que poderiam ser feitas por empresas isoladas também. Posicionamento lá. O TCU também tem um posicionamento como do Tribunal de Contas, dizendo assim, se o parcelamento das obras, no caso concreto, mostra-se prejudicial ao gerenciamento do serviço, como nós já sofremos esse prejuízo, nós que eu me refiro ao DAEP sofreu esse prejuízo de parcelar obras, então ele fala que se o parcelamento é prejudicial, é admissível a realização de licitação única para a contratação de execução de todas as etapas que compõem o empreendimento. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União também, que foi o mesmo do Tribunal de Contas do Estado. Vamos para outro? Assim não há que se falar em coerência. Isso daí é os custos da planilha, né, que foi um dos apontamentos também que falaram, foi que o levantamento para precificar a obra foi feita com base em índice e também em precificação. Aquilo que nós não tínhamos lá, um índice de referência, pelo SINAP ou qualquer outro índice da construção civil, houve cotação, né? Então, volto um pouquinho no anterior. Aí o entendimento nesse sentido que foi apontado, porque lá no DAEP, uma licitação de postos de 2011, havia lá uma precificação. E aí apontaram, por que isso aqui está incoerente com aquilo que foi contratado em 2011? Olha lá, assim não há que se falar em coerência entre os custos estimados da presente planilha orçamentária em comparação com outro edital, lançado pelo próprio DAEP em 2011.
Aqui eu acho que foi em relação às obras e custos, né, de um poço. Um poço X custou tanto e nessa época aqui custa outro. Era outro local, outra situação, material de blindagem para esse poço também diferente. Então a estimativa foi, a explicação foi nesse sentido e ficou justificado e também enfrentado pelo tribunal com esse entendimento. Vamos para outro? Aos preços unitários também. O representante demonstrou que os preços unitários das obras foram calculados com base nesses índices, né? SINAP e tabela Sabesp. E aqueles outros, pode passar para frente, aqueles outros que não fosse nem um nem outro, foram orçados. Houve uma crítica nesse sentido, é que inexiste impropriedade de se aferir os valores unitários por meio de cotações. Quando não encontra índice, nem na SINAP, nem na Sabesp, nós fizemos cotações de preço. 3 cotações lá. E aí houve uma impugnação de que, mas vai cotar? Isso é impróprio. E nós fomos referendados também pelo Tribunal de Contas, que diz que essa é a recomendação desta Corte, do Tribunal de Contas. Quando não tem tabela de referência, faz-se cotação por orçamentos. Vamos para outro? Critérios técnicos objetivos demonstram que a necessidade de demanda de emissão. É a mesma coisa, né? Nós estamos falando lá da tabela SINAP e da outra. Vamos passar? Então é isso aí. Em linhas gerais, eu coloquei isso aí, foram os apontamentos que foram feitos lá nessa obra aí dessa licitação do sistema. Atualmente nós estamos com licitamos, terminamos, encerramos já essa licitação. O Ministério Público recomendou que nós suspendêssemos, já estávamos na fase de homologação, ela está homologada e agora está em fase de assinar um contrato com a empresa vencedora. O Ministério Público nos apresentou os questionamentos que foram feitos por alguns vereadores da casa aqui também, e nós respondemos, né? Existem questionamentos como esse e alguns outros, e está lá com o promotor, nós estamos aguardando a análise dele. Me parece que você tem aí também 4 ou 3 empresas participaram. Aqui, 11 empresas participaram das visitas técnicas. E aí está o nome das 11 empresas que participaram das visitas técnicas. Dessas 11, 3 participaram do processo licitatório. Quem participou? Quais foram as 3 empresas que participaram? Engepave, Engenharia Comércio Limitada, Uniper, Hidrogeologia e Perfurações, e Estemag, Engenharia e Construções Limitadas. As 3 empresas participaram do certame. Entre essas empresas que participaram, 2 foram inabilitadas. Por aqui tem todos os motivos. Então, eu tenho aqui anotado, foram vários motivos aqui. Por exemplo, a empresa Uniper foi inabilitada por infringência a 4 itens do edital. 2 pontos, tem todos eles aqui. Ou seja, um deles, deixou de elaborar o projeto executivo que contemple captação subterrânea. Fornecimento, deixou de fornecer ao assentamento a forma como ele faria o fornecimento de assentamento de tubo em sistema de abastecimento de água com diâmetro igual a 200 milímetros. E vai aqui, eu posso citar todos eles, mas implantação, deixou de prestar garantia nos termos do artigo 56. Quer dizer, esses itens todos aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela deixou de cumprir 6 itens do edital, a empresa Uniper. A empresa Estemag foi inabilitada por infringência aos 2 itens. Um deles, o atestado apresentado não atende o diâmetro de perfuração mínima. E o atestado apresentado refere-se a instrumento de micromedidores e não de macromedidores. Também foi inabilitada nesse sentido. É isso. Não, elas contestaram, entraram com recurso, foi enfrentado, elas se deram por satisfeitas. Tudo isso aqui foram fases. Então, começou lá com as 3, quando foi apontado lá, um participante aponta o outro, e vem para análise, há o julgamento daqueles apontamentos, volta, há recurso, enfrenta o recurso. Isso é a equipe técnica nossa que vai passando essas fases. Devolve
publica-se, espera, manifestação, então, até chegar na homologação. Isso aqui acho que é um apanhado que ele fez, não é nem bem um documento, mas essas informações todas eu posso... Isso aqui é um... foi a resposta do Ministério Público? Pode ficar, então, não tem problema. Pode ficar. Essa não está assinada porque... Tá bom? É cópia. Secretário, qual foi a razão que o edital ele cota os 13 poços, né? Foram 13 poços dessa concorrência. Sim. Eles foram cotados com um único preço e não especificado um a um. Qual a razão? Eu não posso te colocar assim como que ele foi planilhado. Eu acho que cada um dos poços ele foi colocado em função de material, perfuração, profundidade e uma avaliação média, porque havia poços a serem perfurados e também poços a serem recuperados. Eu acho que deve ter sido uma análise média. Está aqui o meu pessoal técnico que pode me aprofundar melhor nisso. Cada posto tem um projeto específico, dependendo da situação, é um problema mais geológico do que exatamente de características do posto. E você tem uma série de variações. O nosso posto, esse, em questão de preço que foi falado, hoje nós estamos perfurando 12 polegadas, do começo ao fim. Antigamente, essa perfuração ia 12 polegadas até fim de basalto, determinada profundidade, e depois seguir com 8. Isso tem uma série de implicações técnicas, de rendimento de bomba, de vida útil do material, de economia de energia elétrica, em razão da resistência na população menor ser de maior velocidade. Em cada posto desse, nós temos o custo aí, do metro quadrado da perfuração. Tem posto que você atinge, você não sabe exatamente onde vai estar o basalto e quanto de basalto você vai perfurar, então você não tem a profundidade exata, você não tem um perfil geológico quando você começa a furar o poço exato, preciso que você vai ter. Então nós temos cada situação, cada localização de poço, você tem um tipo de perfuração diferenciado do outro. E aí pode ocorrer uma diferença de valor que será apurado na execução do poço. Então, mas a estimativa, pelo que você está colocando tecnicamente, que eu entendi, é que hoje se perfura de uma só forma e se tem uma estimativa em função da metodologia que o DAERP está utilizando, é isso? Até os filtros são todos de aço inox, maior duração, maior rendimento, eles demoram mais para dar problema, para dar defeito, isso diminui muito a manutenção, como facilita também o escoamento dessa água, da filtração dessa água, que no outro é um pouco mais eficiente. Então, mas não é exatamente por isso que deveria ser separado? Não existe nenhum estudo geológico assim para dizer, olha, a realidade geológica ali é essa, então vai ser licitada a perfuração de um poço, a realidade geológica do outro é outra. Não é exatamente por isso que deveria ser uma separação? Eu entendo assim. Eu vou perguntar também por que a licitação paga o mesmo preço para perfurar um poço novo, ou ela está pagando o mesmo preço para restaurar um poço que já existe? Então, o Ivo que me corrige aqui, mas eu estou entendendo assim, a sua pergunta foi com relação à primeira pergunta, né? Por que foi 1 a 1? É isso? Porque não foi 1 a 1. Então, a contratação é projeto e execução, né? Então, quando o Ivo deixou, acho que bem claro aí, o perfil geológico, você não conhece, você não tem como definir já um preço básico daquele poço específico, porque você não fez nenhuma escavação, não fez perfuração nem nada. Então, há uma estimativa para aquilo e o preço que se vai lançar é uma estimativa, e quem for esse contratante, ele tem lá a obrigação de naquele local, aí sim ele vai fazer um projeto, conhecer do perfil geológico daquele terreno e da execução, e do método que ele vai usar para a execução, e vai definir um preço. Aquilo que nós estimamos lá é um preço estimativo mesmo. Quem que vai ter o preço final? É em função disso, né? E por que a visita técnica? A visita técnica é justamente por isso. E por que eu entendo até hoje que deveria sim ser um engenheiro? Por causa de coisas dessa ordem, porque
olha, aqui nós temos um terreno, ele vai conhecer qual é o tipo de terreno mais próximo de que aqui está apontado os locais desse poço. É isso. Quiser colocar alguma coisa? É só complementar que essa variação do custo desses poços são a potência da água que faz por vazão e altura manométrica. A altura manométrica é a distância que nós temos, a altura que nós temos que vencer para levar essa água até um reservatório. Às vezes o reservatório está próximo, às vezes ele está mais longe. Se o poço é mais profundo, eu tenho uma bomba de características mais forte para tirar essa água mais lá de baixo. Você não faz essa estimativa, não é uma coisa que você não conhece o perfil, você sabe, só que você não sabe exatamente a metragem, como aconteceu nos poços de impacto. Vai ser definido no projeto executivo, não é isso? E na perfuração mesmo, então o cimento perfurou. Qualquer outra pergunta também? É porque que está pagando o mesmo preço para reformar um poço, está pagando o mesmo preço de um poço novo. Nós chamamos essa recuperação, diferenciando de novo, apenas para efeito documental, junto ao Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Ele tem que nos aprovar, nos dar outorga e nos dar licença para essa perfuração. E nós temos hoje um limitador interessante de 1.000 metros a cada poço, para que um interfira no outro em relação a rebaixamento do lençol. E nós estamos recuperando os poços, isso não significa usar o mesmo poço, isso não estamos escondendo daí, ele sabe disso, as aprovações são na verdade perfuração de novos poços, no mesmo local dos existentes. O existente, para colocar a tecnologia própria que nós estamos usando hoje, de maior eficiência, Que não era anterior, né? não é possível pegar aquele poço, né, e com as dimensões que tem, então se fura um novo poço com as técnicas mais modernas que existem, e aí que nós vamos ter um rendimento muito maior em cada um. Rendimento maior, maior autonomia, maior eficiência. Então, se eu entendi, o que tá sendo chamado de reforma, na verdade, é a perfuração de um novo poço. Ele já está lá ou não? Não, um novo poço. Mas é um novo poço onde já existe um. Onde já existe um, Só que obedece. onde existe um, né, que seria uma substituição até junto ao daí da nossa licença, Da outorga que já foi da feita. outorga, que nós não estamos fazendo uma nova intervenção, nós estamos fazendo uma melhora na captação naquele local. Muito bom. Estou satisfeito, vereador. Fazer essa pergunta mesmo, em relação à diferença de preço de restauro e o novo. Então não podia colocar no edital como reforma, tinha que colocar como uma furação de. Não, acho que o doutor Ivo deixou bem claro, né? Porque tá, reforma e restauro. Essas diferenças Ah. mas no edital é a perfuração do poço. Hora extra. Só antes de passar para o outro, como foi questionada essa questão do pós-humano e a licitação é para a execução, existe projeto básico que dá todas as especificações para já se partir para uma licitação na fase de execução? Não, existe a estimativa, né? Comum da licitação. A gente parte de um básico, parte de um estimativo, e aí a obrigação desse proponente, de quem vier a ser o vencedor, é fazer um projeto executivo, finalizar, planilhar o custo disso com material efetivamente gasto naquele local que foi determinado, da EPA especificou e determinou o local do poço. E aí vai chegar a um valor final, né? Aí o licitante então vai ter que elaborar um projeto básico. Não, ele vai partir, ele vai fazer o executivo. Não, mas para fazer o executivo você não precisa ter básico? Não, o básico está alinhado. Nós falamos assim, ó, o básico é o que está lá, ó, é um poço de diâmetro tal, profundidade tal, e tem que alcançar isso. Mais ou menos as linhas básicas mesmo que são colocadas para esse licitante. Só para saber se alguém tem interesse em fazer alguma pergunta também. Mais ninguém a respeito dos dois tópicos já? Então vamos. Com relação à concorrência, para encerrar esse assunto e as licitações,
A oposição, ela acabou alcançando êxito na revogação da licitação, da contratação daquela empresa de 18 milhões para levantamento das dívidas do DAERP. Sim. E várias outras licitações estão suspensas ou sob investigação. Você atribui essa dificuldade de levar a bom termo as licitações e as concorrências há uma falta de cuidado na elaboração do edital, né, das licitações, uma falta de planejamento, a que o senhor atribui tantas licitações sendo questionadas? Não são tantas, eu estou falando pelo DAERP, né? No DAERP, não, a única licitação que houve suspensão na época foram essas, e o Tribunal de Contas, como demonstramos aí, deixou bem claro, todos os temas que nós estamos debatendo foram enfrentados, esclarecidos, o conselheiro referendou. Então, a outra que não está suspensa, eu estou aguardando, eu recebi uma recomendação do Ministério Público de que aguardasse para ele analisar os apontamentos que foram feitos, que em resumo são esses daqui e que já estão referendados pela Corte Especializada, que é o Tribunal de Contas, e nós estamos aguardando, por recomendação, não é determinação nem nada, que se faça. Então nós estamos com essa. A da securitização, houve esses apontamentos, a única que eu entendo, posso atribuir que talvez pudesse ser melhor elaborada, foi essa da securitização, que é uma novidade. Nós continuamos nesse estudo para estruturar a dívida ativa do DAERP, né, que está em torno de 200 milhões hoje, e é uma ação que precisa ser resolvida, e nós vamos voltar com essa licitação. Então, a única licitação que está lá suspensa, não são tantas assim, é essa da securitização. A outra, essa daqui, que nós estamos nos referindo, essa da concorrência 01, nós estamos aguardando, provavelmente até essa semana, isso se concretize para a gente finalizar e assinar o contrato. Que eu olho para o senhor, eu não consigo ver só da de tanta coisa. Só para perguntar, só para esclarecer, o DAERP não tem um corpo, porque nós entendemos que o DAERP tem funcionários altamente capacitados para esse tipo de trabalho. Contratar uma empresa por 17 milhões para analisar aquilo que o DAERP tem direito de receber, nós entendemos que os servidores que trabalham lá, os efetivos principalmente, são exageradamente capacitados para isso. Isso daí não daria uma economia enorme para o DAERP evitar esse gasto de 17 milhões para contratar uma empresa? Vereador, eu gostaria de ter a oportunidade de vir aqui numa outra vez, nós debatemos especificamente esse edital que nós vamos voltar a falar. Não se trata de analisar. A ideia ali era nós estruturarmos essa dívida, porque hoje o DAERP pode dizer assim, eu tenho para receber 200 milhões, mas quanto desses 200 milhões realmente é recebível? O que é podre? O que é recebível? O que o DAERP pode contar com isso? Então, expertise em pôr isso no mercado, tornar isso ações, fazer disso um rating, não é para qualquer um. O DAERP está estudando e uma consultoria especializada em otimizar isso daí para que se possa fazer uso disso. Não é para cobrar simplesmente, mas é de fazer disso algo, monetizar isso. O DAERP poder contar com isso como dinheiro em caixa. Agora, só para requerer um documento, requerer a cópia do projeto básico ou as estimativas da execução do objeto da concorrência 1 de 2014, efetivamente aos postos. É possível também? Tá. Projeto básico para que identificou os postos lá. Podemos passar para o outro, vereador? Isso. Tá. Bom, então, essa questão é do relatório das horas extras. Também um quadro geral primeiro, em que a gente pense aí num eixo a quantidade de horas extras e o crescimento ao longo dos anos, não é? Então, no ano de 2005, nós tínhamos lá uma população, aqui habitantes, desculpe, aqui esse eixo aqui é de habitantes, e aqui os anos, tá? Então, lá no ano de 2005, tínhamos lá uma população de 554 mil habitantes,
E isso foi crescendo, crescendo, até aí 2014, por volta de 650 mil habitantes, né? Esse crescimento. Ao mesmo tempo, comparado ao crescimento das ligações do DAERP. Em 2005, tínhamos lá em torno de 160 mil ligações, e essa evolução até 2014, 188 mil ligações, né? Esse crescimento para essa população. Vamos lá para outro quadro. Novamente aí a quantidade de, agora comparando o número de servidores do DAERP, comparado aí a esse crescimento ano a ano. No primeiro quadro lá, o número de funcionários, não é? A primeira curva lá, a primeira linha. Em 2005, tínhamos 800 funcionários, 800 servidores, e aí a variação até 2014 com 850 funcionários, né? E embaixo o número de ligações, né? Mais ou menos, esse gráfico até é interessante. Para 800 pessoas lá, nós tínhamos, para cada um desses servidor, pelo número de ligações que tínhamos em 2005, ele era responsável por 408 ligações, não é? Aí está em dobro porque nós estamos contando água e esgoto. Então, você veja, nós tínhamos 800 servidores, e cada um desses servidores, isso é uma média, lógico, né? Cada um desses servidores tinha responsabilidade no município por 408 ligações, material humano correspondente. Isso foi evoluindo até agora em 2014, 844 servidores, que é o quadro do DAERP, o recurso humano do DAERP, e a responsabilidade de um servidor para cada 446 ligações. Aí está dividido em número igual, esgoto e água. É um quadro só informativo, né? Só para a gente ter ideia de demanda por pessoa da responsabilidade do serviço público prestado. Vamos para outra? A mesma coisa, aí temos total de hora extra, né? Primeira linha é a linha do total, e aí as variações em mais 3 linhas, mais 3 gráficos, mostrando aí as horas extras que são prestadas pela diretoria técnica, que resume praticamente, acho que 70%, não, acho que mais, viu? Acho que em torno de 80% das atividades do DAERP é de responsabilidade da técnica mesmo, né? Aí tem a parte administrativa, os servidores da área administrativa e servidores da área financeira. No quadro geral lá, a gente pode ver a evolução de número de horas extras, né? Esse eixo, indo até 2014, né? Um pico de... não, desculpe, lá em cima total, né? Total, 498.324, né? Total de horas extras. Ano, né? Ali é ano que nós temos. E uma queda, né? Para 2014, uma queda de 498 para 462. Essa queda aí já é uma projeção que nós estamos fazendo em função das contratações que tivemos agora com esse concurso, o último concurso que nós fizemos. A mesma coisa, o crescimento da diretoria técnica, onde a gente percebe que é esse crescimento ao longo dos anos por número de horas extras prestadas, tá? E essas horas extras, volto a falar, horas extras ano, né? Vamos passar para outro quadro? Aí nós fizemos só um demonstrativo para ver pelos departamentos, pelas diretorias, aonde se resume a disposição das horas extras. Então, 75% dessas horas prestadas em cada ano, 75% tá na diretoria técnica, 19% está na diretoria administrativa e 6% na financeira. Então, aonde se resume a maior parte do desempenho das horas extras é na diretoria técnica, até porque o departamento é técnico mesmo, a autarquia é técnica. Vamos lá? Principais seções, né, das diretorias. Aí nós estamos com a diretoria comercial e financeira. Qual que é o total da comercial mesmo? Volta um pouquinho. 6%. Então, daquele 6%,
67% daqueles 6% é o pessoal que faz a leitura, divisão de leitura. O pessoal, os leituristas que estão na rua, eles fazem a grande parte desses 6% é feita por esses leituristas. 15% dos 6% pela seção de fiscalização. Os fiscais do DAERP que têm atividade interna, o DAERP, e externa também, denúncias que acontecem, ligações clandestinas, esse pessoal que sai. E o restante, 18%, é o que sobra para isso aí. Né? Vamos para outro quadro. Já falamos disso, né? Podemos passar. Aí a diretoria administrativa, o total da diretoria administrativa, não lembro quanto que é mesmo? Da administrativa, 19%. Dos 19% da diretoria administrativa, 20% são de sessões variadas, o grosso de lá é controle operacional, tá? É a seção de controle operacional da diretoria administrativa. Contratos, operações, demanda, que vem para lá. Aqui, ó. Então, acompanhamento de suporte de todas as equipes de sessões, motoristas, operadores de retro, apontamento das notas, radiotelefonistas, acompanhamento e suporte de todas as sessões, controle de frota, que eu acho que está nessa sessão também. Né? Vamos para lá, para outro. E aí a parte técnica, né? Então, o 19% de várias sessões, e aí vamos lá, 4% manutenção da seção de esgoto, 5% perfuração de poços, 6% controle de perda, e o grosso mesmo é a seção mecânica. 60% das horas extras é feito ali na seção mecânica. E o que é essa seção mecânica que a gente tem aí? Uma demanda de 60% das horas extras. Pode voltar um pouquinho para a vereadora anotar. Pode fazer. Então, temos lá 60% dessa parte corresponde a quem são esses funcionários, esses servidores que desenvolvem isso. Quais são? Vamos lá. Então, na seção mecânica, temos operadores de sistema de água, que é onde aqueles 60% são esses operadores do sistema de água, que eles ficam, na verdade, plantonistas naquele poço. Um poço tem que ter um operador de sistema de água, que a gente chama, e eles não gostam que chame assim, mas eu vou chamar porque acho que todo mundo reconhece mais assim. São os bombeiros, né? Esses bombeiros ficam 24 horas em cada um desses poços, e a demanda deles, de alguns, a carga horária deles, obrigatória, é de 6 horas. Então tem bombeiro, tem operador de sistema que tem às vezes o dobro da carga dele como extra, como horário extra. Isso sempre foi assim no DAERP, e a gente está fazendo uma gestão aí no sentido de resolver um pouco isso. Hoje a técnica está desenvolvendo um trabalho, ver se consegue diminuir bastante esse número, mas cada operador fica lá 24 horas, vai se revezando em equipes de 6 horas, né, para cobrir essas 24 horas. Doutor, não compensa fazer uma contratação? Isso não fica muito mais caro pagar hora extra, pessoal? Tanto de hora extra assim? Uma contratação de operador? Eu tenho um impedimento nesse sentido. Nós vamos entrar num debate aqui que é muito atual, que é da terceirização, não é? Então, o operador de bomba, ele é uma função estatutária, né? Ele tem cargo e tudo mais, e nesse momento há impedimento. Eu não posso terceirizar um operador de bomba, porque é a atividade fim do DAERP, né? Não é uma atividade meio, como serviço de segurança, serviço de limpeza. Então, eu tenho um impedimento legal de contratar. Você está estudando alguma possibilidade assim? Nós estamos estudando uma possibilidade de... Não, parte é chamar por concurso, mas eu acho que isso só não resolve, porque nós vamos estar chamando concurso, nós conseguimos chamar, até hoje, chamamos apenas 7. Apenas 7 porque há esse estudo em ver se nós melhoramos esse sistema, que talvez possa dar uma cobertura diferenciada para isso, monitoramento e outras coisas. Hoje, nós contratamos... Maior foi agentes, viu? Houve bastante contratação de agentes, encanadores, né? Encanador, operador de bomba também, né? Nós contratamos agentes de administração, foram 12 no total.
Não, 5 em agosto, né? 5, depois mais 5 e depois 2, é isso? É. Ah, só em agosto. Então nós contratamos 12 em agosto, depois carpinteiro 1, né? Encanador de redes já foram contratados 19, 28, engenheiro eletricista 1, engenheiro nós contratamos 1 em cada área, acho que foi isso mesmo. Um eletricista, um engenheiro mecânico, mecânico de bombas ainda não contratamos, mecânico de máquinas pesadas 1, motoristas já contratamos 6, e aí vai, né? Mas acho que o geral mesmo está na parte de operação, né? Essa parte. Pode ficar isso daqui, pode ficar. Isso já entrega já. O senhor não acha que as horas extras teriam que ser destinadas mais ao servidor que é de manutenção de rede, para quê? Para que não houvesse tanta perda de água e vazamentos também do esgoto. Perfeito. A maior reclamação da população seria Não, perda de água. vereador Bertinho, eu fiz questão mesmo de mostrar isso daí, aonde está. Então, 75% das horas extras já são desse pessoal. A maior parte que está isso está agora nesses operadores de bomba, mecânicos de bomba e operador de sistema de esgoto. Por quê? Porque nós não temos ainda plantões específicos que só funcionem. Sabe, ninguém prevê, né? Pode dar uma ruptura de rede, de vazamento, final de semana, sábado, domingo, à noite, e essa demanda. Entendo que isso pode ser melhorado, está sendo melhorado. A curva, como nós mostramos no pequeno, lá no começo, caiu em função de contratação, né? Então o chamamento resolveu muito, né? E a tendência, como chamou há pouco tempo, eu contratar um encanador não significa que eu imediatamente vou contratar, porque um encanador que entra no DAEP não sabe nada, porque é um trabalho muito específico. Um operador de esgoto também não conhece a rotina do DAEP. Então, o mesmo que estava lá precisa ser o professor desse que entra. E então ele fica lá, às vezes, 6 meses com essa pessoa para aprender rotina, para conhecer realmente a demanda do DAEP, que você não encontra no mercado um profissional encanador. Mesmo que encanador, ele entra como encanador, mas ele não conhece a rede pública. Esses plantões somente constituídos por funcionários efetivos, não tem comissionados nem... Não, comissionado não faz hora extra. A chefia, tudo no caso de execução do trabalho. Gente efetiva, profissional de carreira e que demandam lá, que demandam e fazem as horas extras lá em função de demanda. Toda vez que um funcionário tem uma atividade de hora extra, ele passa por um crivo do seu encarregado direto, do seu chefe direto, do seu diretor, até que tenha autorização pela superintendência. Então, quando se fala aí, olha, é um volume muito grande, mas por isso nós estamos fazendo essa comparação de número de servidores com a demanda da cidade. E aí a necessidade. Pode melhorar isso? Pode melhorar, e nós estamos melhorando. A minha pergunta é em função, doutor, desculpa, se estou saindo um pouco. Não, pode falar. Em função do conhecimento que a gente tem, que os cargos comissionados são todos cargos de chefe, mas são chefes então internos. Nenhum chefe ganha hora extra. Não, eu entendo que não ganham. Não, a partir das chefias, quem ganha hora extra é só de encarregado para baixo. Encarregado para cima ninguém recebe hora extra. E não pode, há impedimento nesse sentido. Não, eu entendo que não tem hora extra o comissionado. Mas eu estou dizendo, quando eles são nomeados, sempre, na maioria dos casos, são nomeados como chefe de alguns setores. Não, peraí. Eu entendo que não recebe, mas normalmente os comissionados são os chefes daquele setor. Por exemplo, hidrometria. Tem lá um chefe. Mas Chefe da... comissionado. Não é comissionado. Ah, entendi. É que nós estamos fazendo uma confusão assim. Ó. O funcionário efetivo, ele fica num cargo em comissão. O cargo em comissão, às vezes, ele pode ser preenchido tanto por um profissional de carreira, como alguém que não é de carreira, não é? Mas o cargo é um cargo em comissão. Se tiver um funcionário de carreira preenchendo esse cargo, como tem, ali é um exemplo, não é? Ele tem um chefe ele tem uma chefia, né? Ele é de carreira e faz uma chefia e faz uma chefia. Só que na função dele, ele fica lá muitas horas, mas ele não recebe horas extras. É isso mesmo. Perfeito. Mas é justo ele, funcionário de carreira, ser cargo comissionado. Perfeito.
É porque a atividade é muito técnica lá, não é? É isso aí. Podemos, só para concluir? Bom, aqui é a mesma coisa, né? A redução, né? Então, esse período havia 187 para 111 nesse período de 97 até 2013. Então, havia 188... aqueles são ligações? Não, concursos, servidores mesmo. São funcionários nessa área técnica. Reduziu para 111 e depois nós subimos aqui, nesse concurso, no 01, nós começamos a chamar mais. Chamamos 7 operadores de sistema de água. Então, veja, 94 tinha 183, 188 com aposentação, falecimento que ocorre, caiu para 111 e hoje essa demanda de horas extras é porque nós estamos cobrindo uma população que cresceu com um número menor de operadores. Então, vamos ter que chamar aí? Vamos ter que chamar, vamos ter que criar alguma logística que melhore esse sistema aí, porque está demandando uma hora extra e isso tem sido o motivo dos nossos estudos agora. Então tem um déficit de 80 funcionários? Tem um déficit de 80, mas para ficar igual, se você for chamar até poder... Se fossem cargos criados, são 188 cargos. A abertura para esse nós já temos. Se fosse completar o cargo, poderíamos chamar mais 70, né? Mas a gente tem que fazer uma gestão disso. É isso mesmo. Então, as contratações de funcionário ao longo desse tempo todo, né, em 2005, aí vai mostrando aonde cresceu a contratação, foi em 2014, nós fizemos contratação até em 2014 de 131 servidores, nas várias áreas, né, agentes, engenheiros, reestruturamos o DAERP realmente. Em 2015, mais 13 nesses 4 meses aí, 2015. Acho que é isso. Bom, aí é o total, né, das melhorias, tanto do PAC 1 quanto daquela obra do sistema único lá, que nós já falamos aí da contratação. Os postos em operação, os reservatórios, redes e as estações elevatórias de água. Então é isso aí. Eu só queria fazer uma pergunta. Pois não. Das horas extras? Tem uma cópia aqui também, se precisar. Foi para redução de 50%. É isso. É que até então havia um impedimento de ensinar. O município já havia firmado isso, já não paga, remunera as horas extras a 100%. Há um impedimento nesse sentido. E o DAERP continuava remunerando as horas feitas aos domingos, em feriados, no percentual de 100%. O Ministério Público falou, por que o DAERP está inadequado à situação que o município já tem a obrigação de fazer, que não pode pagar a hora extra 100%. E aí, para não haver multa, inclusive com restituição de horas extras por esses servidores, firmamos um TAC que íamos adequar essa situação. Firmamos o TAC, está aqui o termo, e passamos todo mundo agora no limite máximo de 50%. Pode aqui, ó. Doutor Marcos, aliás, o vereador Marcos Papa pede para se retirar, ele tem um compromisso no gabinete. Pois não. Muito obrigado pela oportunidade. E a doutora Fabiana tem mais uma pergunta a fazer. Obrigado, viu, Marcos? Os estudos ainda não dá para eu apresentar como estudo ainda, porque é uma fase, vamos dizer, uma fase embrionária. Principalmente lotado a essa questão. O DAERP hoje está fazendo um processo de estabelecer automação dos postos, e isso gera uma demanda de recursos humanos não tão necessária como essa. Tem uma série de outros estudos elaborados que resumem a isso. A simples contratação vamos aumentar, dobrar o número de operadores. Nós vamos só onerar o município de recurso humano, ainda mais no momento como estamos, e não resolvemos esse problema. Então, hoje, enquanto não se encontra a hora extra, tem que diminuir, como nós estamos diminuindo, com a gestão, com algumas contratações
realmente necessárias, mas não como uma solução única para resolver. Existem outras soluções técnicas que isso que nós estamos fazendo, que eu acho que vai nos ajudar muito nesse sentido. Mais alguma? Eu queria passar a palavra final aos colegas, a vereadora Glaucia Berenice e ao vereador Paulo Modas. Bom, nas considerações finais, eu gostaria de agradecer a disponibilidade tanto do superintendente e toda a equipe técnica que esteve aqui. Realmente a gente tem uma série de questionamentos e às vezes enviamos requerimentos e as respostas vêm de forma evasivas, né? Isso às vezes nos dificulta muito o trabalho. Então a importância, quando o secretário, o superintendente se dispõe a vir aqui, é um momento onde a gente realmente tem condições de elucidar as dúvidas. Então agradecer a disponibilidade de estar aqui. Obrigada. Vereador Marcos aliás, Paulo Modas. Agradecer ao superintendente do DAERP, Dr. Marco Antônio, também ao corpo técnico, o pessoal que acompanharam aí. Agradecer pela explicação que foi dada e para deixar assim mais esclarecido tanto os vereadores como a população de Ribeirão Preto. Obrigado, viu? Alguém quer fazer uso da palavra? Doutor Marcos, eu quero, em nome de todos os colegas dessa comissão, agradecer sua boa vontade em vir prestar esses esclarecimentos e quero que o senhor entenda que o nosso objetivo não é nada mais que colaborar sem crítica alguma. Nós queremos esclarecer, pôr em evidência todo o que está acontecendo dentro da DAERP. E uma pessoa de tamanha competência como o senhor sabe que a nossa amizade é de longo tempo e eu respeito muito o seu trabalho, respeito muito os seus conhecimentos e quero pedir desculpa de ter feito o senhor se deslocar até aqui, mas era necessário que o senhor, com todo o conhecimento, e esse pessoal que te acompanha, doutor Ivo não dou muita bola para ele, não. Conhecedor de tudo, doutor Daniel, os demais colegas, e peço desculpa e agradecer pela sua boa vontade em colaborar com essa comissão. E quero deixar, então, por encerrado essa reunião. E nós vamos marcar uma nova reunião, né, doutora? E os novos convidados. E eu tenho certeza que ficou bem esclarecido, o senhor foi bem transparente e mostrou com grande conhecimento tudo o que a gente questionou aqui. Eu só queria deixar bem claro, doutor, que nós, no sentido de receber um documento desse tipo, e deixa a gente, que é o representante do povo, na obrigação realmente de mostrar à população aquilo que é a verdade. E o senhor aqui deu uma demonstração disso daí tudo. Muito obrigado, doutor. Estamos sempre às suas ordens também.